Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e a nossa pequena aula de hoje vai ser baseada nos slides do capítulo 2 do livro Química Ciência Central, tá certo? Você pode ver aqui no próprio canal um outro vídeo em que nós temos um link gratuito para você baixar a 13ª edição do livro Química Ciência Central, Brown e LeMay, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Bom, esse capítulo 2, assim como o capítulo anterior, o capítulo 1, né, são uma revisão, né, de certos conteúdos básicos, do ensino médio, etc. Quer dizer, né, enfim, o autor faz aqui uma digressão histórica um pouco mais longa do que eu acho que seria necessário para falar de modelos atômicos, né? Enfim, começa com o modelo de Dalton, né? Os átomos como esferas rígidas, né? Enfim, indestrutíveis, etc. Mas que é um ponto de partida fundamental, né? Dalton não apenas, digamos, às vezes tem essa impressão de que Dalton simplesmente resgatou, né, o antigo modelo atômico dos gregos, mas não é esse o caso, né? Enfim, recomendo o canal História das Ciências, tem lá um videozinho sobre John Dalton e a teoria atômica, vocês podem dar uma olhada. Mas começa-se então com esse modelo, porque ele, digamos, é a partir do modelo atômico de Dalton que a química, digamos, entra nos trilhos, né, que vão levá-la progressivamente para a sua modernidade, né, para a química moderna, propriamente dita. Começa por aí na sequência dos slides, modelo de Thomson, Rutherford e tal. Mas enfim, lembrar que a estrutura atômica está adequadamente desenvolvida em outros capítulos do livro mais adiante, tá certo? Quando vai falar no modelo mecânico quântico, configuração eletrônica, etc. Aqui é só uma recapitulação de alguns conceitos básicos do ensino médio, tá bom? Mas enfim, progressivamente vamos colocar aqui no canal os capítulos, as aulas dos outros capítulos também, dos outros conteúdos do livro, tá bom? Então, modelo atômico de Dalton, e na sequência então vai se falar aí sobre uma série de experimentos, né, que permitiram então chegar-se ao modelo mais moderno, né, do átomo. A partir da descoberta do elétron, né? Conforme sabemos, presentemente, né, enfim, entende-se que os elementos que estão no mesmo grupo da tabela periódica têm propriedades químicas e físicas semelhantes, que possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência, etc. Né? Mas, enfim, a descoberta do elétron, né, ser uma partícula, né, que compõe o átomo, que possui uma carga elétrica negativa, que a maior parte da massa do átomo está concentrada no núcleo, que por sua vez, né, possui uma carga positiva, enfim. Os experimentos todos, né, experimentos de Rutherford, né, depois a determinação da relação carga-massa por Millikan, etc. As informações todas que foram sendo obtidas e coletadas permitiram estabelecer, né, uma imagem mais apropriada do átomo e, consequentemente, compreender com mais propriedade como que os elementos reagem, formando ligações químicas, né? Então, já em 1897, Thomson determinou a relação carga-massa, né? O que posteriormente Millikan vai fazer aquele famoso célebre experimento, né, da gota de óleo, etc. Enfim, e vai conseguir determinar a carga do elétron, né? O slide, aí, no caso, vai fazer referência, né, ao fato de que você consegue mudar a trajetória dos elétrons, né, se você fizer com que eles passem através de um campo magnético. Mas, enfim, é toda uma referência a um conjunto de experimentos, né, a um conjunto de dados experimentais que foram obtidos ao longo do tempo e que permitiu se formar uma imagem mais apropriada, uma imagem mais adequada, mais correta, né, de qual seja a estrutura íntima do átomo, que vai nos permitir posteriormente compreender melhor, racionalizar, né? Inclusive surgirão com a mecânica quântica teorias, né, como nós vamos ver, para explicar a formação das ligações químicas, né? Esse começo ficou um pouco lento, essa digressão histórica eu achei que foi um pouco mais longa do que deveria, mas enfim, né? Aí vai se fazer referências aí, né, ao experimento da gota de óleo, o famoso experimento de Millikan, né? Para determinar a relação carga-massa do elétron e a partir daí determinar qual a carga do elétron, né? Que era
uma propriedade fundamental que ainda faltava, né, determinar-se. Mas enfim, esse início vai fazer referência a essa série, né, de experimentos, enfim, de coleta de dados, né, que aos poucos, né, você sai do modelo de Dalton, vai para o modelo de Thomson, até chegar no modelo de Rutherford, aí uma representação esquemática do sistema experimental, né, que Millikan utilizou para fazer o seu famoso experimento. Né. Você consegue produzir, né, espécies, enfim, ionizadas, né, e você consegue deixar depois gotículas de óleo, né, com essas partículas ionizadas, e você consegue controlar, né, a posição delas a partir da aplicação de um campo elétrico. Né? E aí, então, fazendo os cálculos, você consegue determinar a relação carga-massa. Se você conhecer a massa, você já consegue determinar, então, qual é a carga do elétron. Né? E Millikan então determinou, aí está representado com 2 casas decimais, mas enfim, você vai encontrar valores mais exatos aí nos handbooks, tabelas e tal. Carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E já que era conhecida a relação carga-massa, foi possível também determinar qual era a massa do elétron, no caso 9,1 ou 9,11 vezes 10 a menos 28 gramas. Né? Ou grama, né? Já que é menos que 1, menos que 2, né? Singular. Né? Mas enfim, de novo, né? Uma sequência de experimentos que ao longo do tempo foram permitindo compreender melhor a estrutura do átomo, até formarmos. É claro que a física nuclear, a física de partículas, né? Tem toda uma descrição bastante elaborada, né? Todo um conjunto de subpartículas, etc. Mas enfim, física nuclear, né? não vem aqui ao caso. Para a química, o que interessa é uma parte da massa está no núcleo, o núcleo tem uma carga positiva, em torno do núcleo estão os elétrons, formando a assim chamada eletrosfera. Né? E esses elétrons vão participar, serão um fator determinante, quer haja, né, troca de elétrons, compartilhamento de elétrons, como seja, são fator determinante, são algo que não podem ser desprezados, enfim, fazem parte, né, explicam, né, como e por que ocorrem reações químicas, dão uma explicação energética para a formação das ligações químicas. Posteriormente, então, aí já é o experimento, né, enfim, para determinar aí a carga, né, enfim, de determinadas partículas. Né. Lembrar que raios beta são elétrons, né, partículas alfa são núcleos de hélio, né, enfim, átomo de hélio desprovisto de seus elétrons. Né. Enfim, e como é que um campo elétrico afeta a trajetória, né, dessas partículas? Tanto as partículas alfa, que são positivas, quanto raios gama, né, raios beta, perdão, são afetados, enfim, pela aplicação do campo elétrico, que mostra que possuem carga, etc. E tal. Né. E aí, então, uma descrição, né, de alguns das conclusões a que se chegou com base nesses experimentos. Quer dizer, tudo isso, né, vocês podem ler com calma, parar devagarinho. Tá? A digressão histórica, entendo eu, é um pouco mais longa do que necessário. Né? Mas os livros de química geral gostam de fazer isso. Né? Acho um tanto exagerado. Mas, enfim, descrevendo, né, em ordem cronológica, enfim, experimentos, né, como da gota de óleo de Millikan, o célebre experimento de Rutherford, em que ele bombardeou, né, uma fina lâmina de ouro com partículas alfa, etc. e tal. Experimentos que permitiram então formar uma imagem mais correta, mais apropriada de como seria o átomo. Né? Bom, parte-se lá, digamos, em ordem cronológica, né? Modelo atômico de Dalton, o átomo como sendo, né, esferas rígidas, indivisíveis e papapá. Com esses elementos todos, com esses dados experimentais aí obtidos, né, mais ou menos descritos anteriormente, chega-se então ao modelo de Thomson, né? O famoso modelo de pudim de passas, qualquer coisa assim que se denomina muitas vezes. Né? Thomson entendia que o átomo seria uma esfera possivelmente carregada e os elétrons estariam, né, incrustados, digamos assim, né, como diamantes numa joia, né, qualquer coisa, ou como, né, passas no pudim, né, enfim.
E lembrando então que o átomo seria eletricamente neutro, que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas num átomo eletricamente neutro. Então, bom, Rutherford então, aí vem aquele célebre experimento de Rutherford, né? Bombardear uma fina lâmina de ouro, salvo engano ele bombardeou lâminas de outros elementos também, mas enfim, ouro, com partículas alfa, que são átomos de hélio despidos, né, dos seus elétrons. E pôde verificar então, com base na trajetória dessas partículas, né, ao passarem pela finíssima lâmina de ouro e tal, pôde a partir daí inferir, né? Ele viu que, por exemplo, algumas partículas alfa eram desviadas por ângulos muito grandes. Outras, na verdade, voltavam, né, em ângulo reto para a fonte, enfim. E a partir daí, então, ele pôde inferir que o núcleo, né, do átomo é positivamente carregado. Positivamente carregado. E a partir daí, então, que vai surgir aquele modelo, né, que já seria diferente do modelo de Thomson, né? Ok, a maior parte da carga positiva está no núcleo, os elétrons estão em volta, na eletrosfera, mas não aquela coisa como se, né, os elétrons estivessem incrustados no átomo como diamantes numa joia, né? Ou como passas no pudim, quer dizer, né? Porque esses experimentos de Rutherford permitiram verificar que a maior parte do átomo eram ou são, enfim, espaços vazios, né? Então aquela esfera maciça, né, na qual os elétrons estão incrustados, esse não é, o experimento de Rutherford permitiu demonstrar que essa não era uma boa imagem, que esse não era um bom modelo, né? E a partir daí então vai surgir aquela imagem que nós temos, né? O núcleo, né? A comparação que alguns livros gostam de fazer para dar uma sensação, para dar uma ideia de escala, né? Se o núcleo do átomo fosse aquela marca do centro do campo de futebol, o elétron mais próximo estaria do lado de fora do Maracanã, alguma coisa assim, né? Para se dar uma sensação aí, se ter uma ideia da escala, né? Mas enfim, a maior parte do átomo então são átomos vazios, são espaços vazios, etc. E tal. Foi isso, em essência, né, que o experimento de Rutherford permitiu constatar, né, a partir dos dados experimentais, e a partir daí, digamos, inferir, né, de forma tal a elaborar um novo modelo atômico que diferia, né, do modelo de Thomson. Isso vai nos conduzir mais adiante para o modelo atômico de Bohr, né? Bohr vai propor então que os elétrons circulam em torno dos átomos, em torno do núcleo, perdão, em órbitas circulares, né, que sabemos que não é assim, o modelo mecânico quântico superou essa visão, embora didaticamente o modelo atômico de Bohr, e por isso é apresentado ainda nos livros de Química Geral, ou mesmo nos livros de Física, né, ainda tem, digamos, alguns conceitos básicos que estão nele que são importantes, que didaticamente são úteis, né? Bom, então o átomo consiste de entidades neutras, positivas e negativas, prótons, nêutrons e elétrons, é isso que nos interessa, né? Os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo, os elétrons estão localizados fora do núcleo, na chamada eletrosfera, e grande parte do volume do átomo se deve aos elétrons, né? Porque aí é sempre uma dificuldade de definir qual é o raio covalente, né? A gente vai mencionar isso em algum momento futuro, quando falarmos um pouco mais sobre isso, quando falarmos lá no modelo mecânico quântico em densidade e probabilidade, etc. Mas enfim, a fronteira, digamos assim, do átomo, onde é que ele termina, né, é dada aí pelas dimensões da eletrosfera. Então, para ter uma ideia de escala, as dimensões do núcleo são da ordem de 10 a menos 4 angstroms de diâmetro, né? E a do átomo, né, na sua totalidade, aí vai depender do elemento que você está considerando, é claro, de 1 a 5 angstroms. Lembrar que 1 angstrom é 10 a menos 10 metro. 10 a menos 10 metro, tá certo? Então a dimensão total do átomo, né, considerando aí o seu diâmetro ou o seu raio, como seja, em relação ao núcleo, realmente é bastante maior, né? Quer dizer, aquela visão, uma parte do átomo são espaços vazios, qualquer coisa assim. Enfim, mas o tamanho, né, do átomo, vamos definir o raio covalente, se quisermos, é definido por onde termina a eletrosfera, e onde termina essa eletrosfera, que é justamente o X da questão, né? O critério que você vai adotar para dizer qual é, afinal, o raio do átomo que você está considerando. Bom, vamos falar em isótopos, né? Isótopos são espécies que possuem o mesmo número atômico. Se possuem o mesmo número atômico, então pertencem ao mesmo elemento, né?
mesmo elemento químico. Os isótopos 12, 13 e 14 do carbono são todos átomos de carbono, pertencem ao elemento químico carbono. Então, o que define a identidade de um átomo é o seu número atômico, o número de prótons no núcleo. Né? E num átomo neutro, o número de elétrons é igual, né, ao número de prótons no núcleo. Né? Bom, escala de massa atômica. Né? Modernamente está definida como uma unidade de massa atômica, 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. Né? Então, uma unidade de massa atômica é 1,66 vezes 10 a menos 24 grama. Ou 1 grama é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, né, de massa atômica. Mas enfim, dá para você fazer esse cálculo. Né? Mas lembrar que uma unidade de massa atômica, né, 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. Tá certo? E sim, detalhe, né? Acho que a gente vai mencionar isso mais adiante. Se você expressar a massa em unidades de massa atômica ou em gramas por mol, né, numericamente elas vão ter o mesmo valor. Né? Você pode dizer que a massa molar da água é 18 gramas por mol ou que a massa de uma molécula de água é 18 unidades de massa atômica. Né? Mas não confundir massa molar, que é a massa de um mol, expressa em gramas, com a massa de um único átomo ou uma única molécula. Né? Que você pode expressar em unidades de massa atômica. Ou pode expressar em gramas por mol também, claro. Né? Se eu dividir 18 gramas pela constante de Avogadro, eu terei aí a massa de uma única molécula de água expressa em gramas. Mas enfim, que há muito essa confusão entre massa atômica e massa molar. Né? O cidadão diz a massa molecular da água é 18 gramas. Não. Molecular é de uma única molécula. Então, se for 18, são 18 unidades de massa atômica e não 18 gramas. Né? 18 gramas é a massa de um mol. Bom, tabela periódica está desatualizado, tá, pessoal? Ele fala 114 elementos, mas eu recomendo que você vá no site da IUPAC, né? A União Internacional de Química Pura e Aplicada, lá. Busca aí no Google IUPAC, né? Vá na tabela periódica. Atualmente são 118 elementos, todos eles já com nome, inclusive, né? Que às vezes os elementos mais recentemente descobertos ainda não tem nome, etc., mas já tem todos com nome, até o 118. Né? Então, atualmente a tabela periódica tem 118 elementos. Né? E também outro detalhe, né? Já há vários anos, os grupos, né, as colunas ali da tabela periódica, simplesmente estão numeradas de 1 a 18. Grupo 1, grupo 2, grupo 15, grupo 18 da tabela periódica. Né? Aquelas notações, uma era americana e outra britânica. Né? Uma tinha algarismos romanos e tal, essa coisa de grupo 1A, grupo 8A, grupo 6, 7, com algarismo romano. Isso caiu em desuso. Tá certo? Você ainda vai encontrar por aí, mas enfim, caiu em desuso. Modernamente, com uma coisa muito mais nacional, né? Você numera a tabela periódica da esquerda para a direita de 1 a 18. São 18 grupos em algarismos arábicos, enfim, muito mais racional. Né? Então, onde se diz aí grupo 1A é grupo 1, grupo 2A é grupo 2. Né? Grupo 8A, que é um dos gases raros, né? Ou gases nobres, é o grupo 18. Né? 7A é o grupo 17, enfim, grupos de 1 a 18. Né? Essa sistemática de denominação dos grupos já não subsiste. Né? Já não subsiste. Mas enfim, a tabela da IUPAC então é o melhor remédio aí, né, para ter acesso à versão mais recente. Né? Inclusive com os 118 elementos, enfim, com os nomes ali já devidamente definidos. Né? Bom, moléculas são o quê? Uniões de átomos. Né? Átomos ligam-se entre si e há razões ou há explicações teóricas para a formação da ligação química, via de regra, né? Baseada na termoquímica, via de regra uma explicação energética, né? Entálpica, embora a entropia também tenha o seu papel a desempenhar, né? Mas enfim, moléculas então são grosso modo agrupamentos de átomos, né? Que podem inclusive ser átomos de um mesmo elemento, né? Como em moléculas como H2, N2, F2, né? Por aí vai. Ou podem ser agrupamentos de átomos de elementos diferentes, como em água, né? H2O, amônia, né? H3, etanol e por aí vai. Né?
E aí então o autor vai fazer uma revisão, tentar racionalizar essa questão das fórmulas químicas das moléculas, né? E aí normalmente pegam-se ali os elementos do bloco S, do bloco P da tabela periódica, os chamados elementos representativos, né? Porque eles formam ali, digamos, compostos mais bem comportados, né? Muitos deles obedecem a chamada regra do octeto, etc. Mas como disse, esse capítulo 2 é um relembramento de alguns conceitos básicos, etc., né? A parte de estrutura atômica e ligação química está adequadamente descrita, na verdade, mais adiante no livro, tá certo? Em outros capítulos. Mas enfim, por hora, né, fiquemos com essa digressão aí que o autor está fazendo. Bom, fórmulas moleculares, né? Uma fórmula molecular vai me dizer quais elementos estão presentes na molécula e quantos átomos de cada um desses elementos, né? Quando eu digo que a fórmula química da água é H2O, numa única molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ou, em 1 mol de molécula de água, eu tenho 2 mol de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Mas, de qualquer forma, a proporção hidrogênio-oxigênio é 2 para 1. Né? Essa é a substância química água. Uma fórmula diferente dessa já não será água. Né? H2O2 é peróxido de hidrogênio, que é uma outra substância. Mas enfim. E aí então vai se estabelecer a diferenciação entre fórmula molecular e a fórmula mínima. Né? Grosso modo, mas tem outro vídeo aqui no canal tratando só disso, né? Inclusive com alguns cálculos e tal. Fórmula molecular é a fórmula da molécula, é a fórmula propriamente dita. Qual é a fórmula molecular da água? H2O. Né? Qual é a fórmula molecular de óxido de carbono? CO2 e por aí vai. A fórmula mínima é a menor relação possível de números inteiros que define que proporção que os elementos se combinam para formar aquela determinada molécula. Por exemplo, aí no etileno, a fórmula molecular é C2H4. Qual seria a fórmula mínima? CH2. A proporção é 1 para 2, um átomo de carbono para cada 2 átomos de hidrogênio. Mas enfim, há um outro vídeo aqui no canal, certo? Tratando só de fórmula mínima molecular, etc. Recomendo, vocês vão até lá, tem cálculos inclusive, etc. Fica melhor. Né? Mas vai lá, continuando, né? Fórmulas moleculares e fórmulas mínimas, né? Então, fórmula mínima. Fornecem os números e tipos relativos de cada átomo, de átomos em uma molécula. Né? E sim, detalhe, se não houver uma relação de números inteiros menor, né? Que indica a proporção ali menor do que a fórmula molecular, nesses casos a fórmula mínima molecular coincidirão, serão a mesma. É o caso aí da água, do CO2, né? CO, CH4, etc. Mas enfim, fórmula molecular, a fórmula propriamente dita, né? Fórmula mínima, simplesmente a menor relação possível de números inteiros que expressa a proporção com que os elementos se combinam para formar determinada molécula. Bom, aí vai falar um pouquinho de geometria molecular, mas de novo, esse capítulo 2 aqui é só uma introdução, um preâmbulo, né? Um relembramento de alguns conhecimentos ali do ensino médio, etc. Né? Os tópicos aí, geometria molecular, ligação química, etc. e tal, estão devidamente abordados em outros capítulos do livro, tá certo? Capítulo 8, capítulo 9, enfim, mais adiante. E vamos aproveitar os slides depois desse capítulo também para falar sobre isso. Né? E aí vai falar um pouquinho sobre, né, estrutura, né? Estrutura molecular. No caso aí do metano, por exemplo, você pode ter essa fórmula plana, né? Já o desenho em perspectiva dá uma ideia melhor de qual é a geometria da molécula, que no caso do metano é tetraédrica, né? Você consegue explicar, inclusive, utilizando a chamada teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, etc. Mas isso é tema para outra aula, faz parte do conteúdo aí de outro capítulo, tá certo? E aí são maneiras de você representar a molécula, né? Tem esse modelo aí de bola e palito, né? Esse modelo aí de preenchimento de espaço, você também encontra bastante. Né? Esse modelo de bola e palito é bastante bom para a gente fazer, né? Em sala de aula, por exemplo, para estudar. Né? Você pode pegar bolinhas de isopor, palitos de dente, né? Ou palitos, enfim, bolinhas ali feitas com massa de modelar, por exemplo, né? Para estudar essas geometrias. Bom, aí vai falar aí da questão de cátions e ânions, né? Se um átomo neutro, lembrar que num átomo neutro, não, enfim, num átomo, né, em condições normais, ali, o número de prótons e o número de elétrons são iguais, então o átomo é eletricamente neutro. Se ele perder elétrons, essa espécie será um cátion, uma espécie positivamente carregada. Da mesma forma que se o átomo neutro receber elétrons, tornar-se-á
um ânion, uma espécie negativamente carregada. E é claro que a carga vai depender de quantos elétrons foram perdidos ou eventualmente ganhos, tá certo? Mas enfim, a formação então de cátions e ânions, né? Que muitas vezes vai ser explicada qual é o estádio, por que o estádio de oxidação mais comum dos elementos do grupo 1, né? É mais 1, enquanto dos elementos do grupo 17, por exemplo, é menos 1 o estádio de oxidação mais comum, e vai ajudar a explicar, por exemplo, a formação de ligações usando como elemento norteador a chamada regra do octeto, que tem suas limitações, mas que também tem seu limite de validade. Mas como disse, é tema mais para diante, capítulos 8, 9 e tal. Mas enfim, então, né, se o átomo neutro ganhar elétrons, vai formar um ânion, tá certo? Uma espécie negativamente carregada. E é claro que um átomo pode ganhar ou perder mais de um elétron, 2, 3, etc. Mas tudo vai depender, vamos ter que falar aí depois em energia de ionização, né? Certos elementos, o estado de ionização mais comum é mais 1 e mais 2, não tem mais 3, mais 4, mais 5, simplesmente porque a terceira, quarta, quinta energia de ionização são muito elevadas, né? Torna-se proibitivo perder 3, 4, 5 elétrons para certos átomos. Mas enfim. Bom, em geral, átomos metálicos, né? Aqueles elementos definidos como metais, né? Que são, aliás, boa parte da tabela periódica, né? Mas enfim, tende a perder elétrons, né, para se transformar em cátions, íons não metálicos, tipicamente lá do grupo 17, por exemplo. Né? Tende a ganhar elétrons para formarem ânions, mas lembrar, pessoal, que são, né, sínteses mnemônicas, né? Generalizações úteis que nos ajudam a compreender a formação das ligações químicas, etc., a prever as fórmulas de certos compostos, né? Mas não é nenhum tipo de lei bíblica que você tem que levar ao pé da letra e achar que é sempre daquele jeito, etc. Quer dizer, né? Num curso universitário é preciso abrir a mente, né? E sair daqueles esqueminhas simplificadores, generalizadores do ensino médio, tá bom? Mas aí então, né, previsão de cargas iônicas, quer dizer, né? E aí ele mostra uns elementos do grupo, do bloco S, do bloco P, né? Os elementos representativos, né? Geralmente formam ligações obedecendo a regra do octeto, etc. Que quando entram em cena ali os elementos, quando entram em cena os elementos dos blocos D e F, a coisa fica mais complicada, né? Menos previsível. Mas enfim, compostos iônicos, né? Lembrar que, enfim, começar lembrando, né, dizendo, afirmando que não existem compostos 100% iônicos, não existem compostos 100% covalentes. O que existe é um grau de ionicidade, ou de covalência, conforme queiramos, variável. Né? Tá certo? Mas se você tem, né, e aí de novo ficando naquela generalização simples e pegando compostos mais típicos, né? Elementos dos blocos, dos grupos 1 e 2 da tabela periódica, são elementos que tendem a perder elétrons, né, porque têm energias de ionização relativamente baixas. E elementos ali dos blocos, dos grupos, 16 e 17 da tabela periódica, que tendem a ganhar elétrons, que têm afinidades eletrônicas relativamente elevadas. Normalmente, então, você vai ter aí a formação de compostos iônicos, né? O exemplo mais emblemático, mais categórico, mais típico, né, apontado geralmente é o cloreto de sódio. Mas só para termos ideia, já antecipando alguma coisa, quer dizer, a partir do momento de dipolo do cloreto de sódio estado gasoso, fazendo os cálculos, o caráter iônico da ligação NaCl é da ordem de 68%, 67%, qualquer coisa assim. Está longe de ser 100% iônica. Né? Mas enfim, e aí essa figura então tenta explicar, né, a formação do cloreto de sódio. Né? Sódio perde um elétron, cloro recebe um elétron, forma-se um cátion, forma-se um ânion. Esses cátions e ânions atraem-se a partir da lei, obedecendo ali a lei de Coulomb, etc. E tal. Mas essa imagem para o sólido não é muito apropriada. Né? Em solução, realmente você vai ter o cátion, vai ter o ânion solvatado, né? Ou hidratado aí, com molécula de solvente, a solução for aquosa, né? Vou falar hidratados. Mas no estado sólido, quando você toma um mapa de densidade e probabilidade, o que você vê é que a densidade eletrônica há um aumento quando você se aproxima do cloro, né? Diminui ali na fronteira, digamos assim, do sódio. Mas essa imagem de que o sódio deu um elétron para o cloro, né? Como se fosse um jogador de basquete lançando a bola para o outro, essa imagem não é adequada, mesmo para um sólido tipicamente iônico, ou com grande caráter de caráter iônico, como é o cloreto de sódio. Mas enfim, só dando umas palhinhas aqui e tal, né? Antecipando alguma coisa de capítulos vindouros, só para a gente tentar desmistificar um pouco tirar um pouco da cabeça essas imagens estereotipadas, né?
que adquirimos lá no ensino médio, tá certo? Bom, e aí então você pode utilizar os estágios de oxidação mais típicos, né, dos elementos para prever a fórmula, né? No caso aí do magnésio, ele é do grupo 2, estágio de oxidação mais típico é mais 2, né? No caso do nitrogênio, um estado de oxidação, nesse caso do íon, né? Enfim, menos 3, né? De forma tal que um composto formado entre magnésio e nitrogênio, você pode prever que a fórmula, lembrar que o composto tem que ser eletricamente neutro, né? A fórmula seria Mg3N2. Mas enfim, a nomenclatura de compostos é dividida em compostos orgânicos e inorgânicos, aí tem regras de nomenclatura, etc e tal, enfim, né? É sempre bom vez por outra, não muda toda hora, graças a Deus, né? Mas é sempre bom vez por outra dar um pulo no site da IUPAC e ver lá o livro, né? O livro da nomenclatura de compostos inorgânicos é o chamado Red Book. Tem um para compostos orgânicos apenas, etc. Enfim, regras de nomenclatura mudam com o tempo. Com relação a regras de nomenclatura, não há muito o que dizer, né? Ninguém vai entrar na discussão por que a regra é aquela, por que em tal ano a regra mudou, né? A regra é uma coisa dada e você vai usar, pronto. Né? Então é memorizar a regra e usar alguns exemplos, né? Consultar alguns exemplos para poder entendê-la. Mas, diria eu, não nos preocupemos com isso. Né? Aqueles compostos mais comuns, mais usados no dia a dia do laboratório, etc. e tal, convivendo com eles, né, na prática, no laboratório, ou convivendo na leitura dos livros, você vai simplesmente se lembrar dos nomes. Né? Ninguém vai esquecer que NaCl é cloreto de sódio, que NaOH é hidróxido de sódio, e por aí vai. Né? Mas enfim, ok, estude as regras de nomenclatura, veja os exemplos, não há muito o que dizer. Né? É memorizar a regra e olhar, né, estudar alguns exemplos para entender adequadamente a aplicação da regra. Né? Aquelas denominações que havia antigamente, né, no caso dos cátions, né, aqueles sufixos, né, ico para o estado de oxidação mais alto, ouso para o estado de oxidação mais baixo, né, cloreto férrico, cloreto ferroso, enfim, óxido cúprico, óxido cuproso, isso daí já atualmente simplesmente se diz, né, ferro 1, ferro 2, ferro 3, cobre 1, cobre 2, como seja. Né? Mas enfim, aí o autor continua com alguns exemplos, né? Pare, dê uma lida, né? Memoriza alguma coisa, mas sem forçar a barra, né? Sem ficar violentando a mente para decorar coisas e tal. Coisa. Nomenclatura é convivência, né? Conviva na base da leitura que seja, você termina compreendendo, né? Introjetando, né? Assimilando naturalmente as regras de nomenclatura. É melhor do que ficar decorando aquilo, repetindo, né? Tá certo? Então, enfim, é importante, mas não é essencial. Né? Entender química não é saber nome decorado de elemento, nem nome decorado de composto, nem propriedades decoradas e coisas assim. Né? Assim como saber compreender, né, as informações contidas na tabela periódica não é ficar decorando quais são os elementos do grupo tal ou qual. Mas enfim. Regra de nomenclatura, dê uma lida aí para o slide, né? Enfim, veja alguns exemplos depois. Né? Normalmente você não vai encontrar isso lá muito desenvolvido nos livros de Química Geral, nos livros universitários. Né? Então, se for o caso, pegue um livro do ensino médio, né? Para ter mais detalhamento, né? Dessas regras de nomenclatura. Tá certo? E aí o autor continua, né? Não vou ficar aqui lendo isso, seria enfadonho demais. Pare aí, dê uma olhadinha, tem exemplos e tal. Né? O autor continua aí. Enfim, listando as regras de nomenclatura, dando exemplos e tal. Mas enfim, como disse, né? É melhor você conviver com. Né? Esse conviver pode ser leitura. Né? Você tanto estuda os compostos, tanto convive com as suas formas, com os seus nomes, que naturalmente, espontaneamente, né? As regras de nomenclatura e de notação também, né? Vão sendo assimiladas, vão sendo intuídas, né? Por assim dizer. Tá certo? É muito mais prático. Né? Muito mais prático. E aí, de novo, né, de forma esquemática, né, o autor continua aí a sua digressão, enfim, a sua apresentação aí sobre regras de nomenclatura, etc. e tal. Enfim, uma coisa naturalmente enfadonha, né? Necessário, mas enfadonho, né? Mas como disse, conviva com a química, né?
através da leitura que seja, e naturalmente essas regras de nomenclatura vão introjetar-se, né? Porque chega uma hora que o estado de oxidação, por exemplo, dos elementos aí mais comuns, você memoriza naturalmente, né? Consequentemente, isso ajuda, né, a prever as formas, consequentemente também os nomes dos compostos, né? Tanto a notação como a nomenclatura terminam espontaneamente saindo aí, né, dessa convivência livresca que seja com os elementos e com os seus compostos. O autor continua aí com regrinhas de nomenclatura, tá certo? Vou me poupar aí de ficar lendo isso, mas enfim, quem quiser pare e lê com calma. Entenda bem, não estou menosprezando a coisa, né? Não é que conhecer regras de nomenclatura não seja uma coisa importante, só não é essencial. Quer dizer, saber química não é saber o nome de composto. Não. Tá certo? E os nomes dos compostos aí mais usuais, aqueles que lidamos sempre, né? Você conhece naturalmente de tanto conviver, né? No laboratório, nos livros, etc. Quer dizer, né? Mas enfim, de qualquer forma, um aspecto importante a lembrar, isso vai valer também para compostos de coordenação, né? Que se estuda em química inorgânica, geralmente 2, mas enfim. Você escreve a fórmula ali da esquerda para a direita, né? Primeiro o cátion, depois o ânion, da esquerda para a direita, mas você lê o contrário, da direita para a esquerda, né? Então você diz aí brometo de bário, né? Você escreve primeiro o cátion, depois o ânion na fórmula, mas na hora de ler você lê do ânion para o cátion, da direita para a esquerda. Brometo de bário, né? Se fosse cálcio no lugar de bário, seria brometo de cálcio, né? E por aí vai. E é claro que eu preciso de 2 íons brometo para ter um composto eletricamente neutro, que o estado de oxidação do bário é mais 2. Né? E como do brometo do bromo o estado de oxidação mais comum é menos 1, preciso de 2 ânions brometo para 1 cátion bário. Por isso BR2 a fórmula. Né? Enfim, conhecendo os estados de oxidação mais comuns, você consegue prever a fórmula dos compostos. Né? Isso para esses compostos mais comuns, mais bem comportados, né? Só tem um cátion e um ânion e tal, né? É claro que para compostos mais complicados, muitas vezes prever qual será realmente a fórmula não é tão simples assim. Né? A natureza é mais caprichosa, né? Mais detalhista, mais, enfim, mais imaginativa, né? Do que regras de nomenclatura. Mas em todo caso, tá valendo aí, tá, pessoal? Pare, lê com calma, etc. Né? Não vou ficar aqui lendo regrinha de nomenclatura, porque, enfim, não é o caso. Né? Mas, de novo, ok, leia as regras, né? Veja os exemplos, compreenda a aplicação da regra. Isso é bom, é útil, só não é essencial. O bom mesmo é leia muitos textos de química. Né? Toda hora os compostos aparecem lá, suas fórmulas, seus nomes. Suas fórmulas, seus nomes, suas fórmulas, seus nomes. Chega uma hora que naturalmente você introjeta aquilo. E é muito mais agradável, muito mais simples e muito mais duradouro na sua memória, né? Do que ficar decorando regras de nomenclatura que daqui a pouco você esquece. Né? Decora para fazer a prova e esquece, quer dizer. E evidentemente em nível universitário, nenhum professor de bom senso, né, vai fazer uma prova com questões aí envolvendo regras de nomenclatura. Né? Pelo amor de Deus, isso é coisa de ensino médio. Né? Mas enfim. E aí alguns exemplos, né, de reações, de possibilidades, digamos assim, né? Reatividade versus nome da espécie formada, né? Representada aí de forma esquemática. Né? Você toma o ânion cloreto, adiciona um cátion H+, você forma, na verdade, cloreto de hidrogênio. Né? Lembrar que HCl, as condições padrão, é um gás, cloreto de hidrogênio. O nome é cloreto de hidrogênio. Né? Se você dissolver cloreto de hidrogênio em água, ioniza-se ali, né? Enfim, o H+ é doado para a molécula de água, você forma aí, né? Enfim, o HCl é um ácido de Arrhenius, um ácido de Bronsted, um ácido de Lewis também, como queira. E aí então você terá uma solução aquosa ácida que nós vamos chamar de ácido clorídrico. Né? Mas HCl não é ácido clorídrico, é cloreto de hidrogênio. A solução aquosa de HCl é que você vai chamar de ácido clorídrico. Mas enfim. Nomes e fórmulas de compostos moleculares binários. Né? Os compostos binários têm 2 elementos, por aí vai, enfim. O autor continua aí com a sua digressão, né? Acerca aí de regras de nomenclatura, tá certo? Como disse, pare o slide, leia a regrinha, né? No próprio livro você vai encontrar, tá certo? Com mais detalhes, com exemplos, né? Com exercícios resolvidos, né? Para fixar essas regrinhas de nomenclatura fica até mais fácil, né? Aí alguns prefixos, né? Que são utilizados aí em regras de nomenclatura, tá certo? Enfim, né?
São prefixos que estão aí no nosso dia a dia, né? Brasil é pentacampeão mundial de futebol. Penta é 5, né? Queremos ser hexa, né? 6. Mas enfim, é vivência e convivência, pessoal. Né? A vivência e convivência, e pode ser apenas de leitura mesmo que seja, mas ele vai fazer você introjetar naturalmente as regras de nomenclatura, memorizar, né? As formas e os nomes dos compostos mais usuais. Né? Enfim, mas em todo caso, o livro, sobretudo, né? Vá lá, dê uma olhadinha nas regras, tem exemplos, exercícios resolvidos, né? Ajuda a assimilar. Né? E aí o autor entra um pouquinho nas regras de nomenclatura aí, né? Perdão, vai falar um pouquinho sobre compostos orgânicos, perdão, né? Que lembra um pouco aquilo que a gente aprende lá no ensino médio mesmo, começa por aí, né? Hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, alcanos, alcenos e alcinos, bababá. Tem aquelas regrinhas para a fórmula geral, né? Os alcanos CnH2n mais 2, alcenos CnH2n, os alcinos CnH2n menos 2. Sendo N o número de átomos de carbono, mas enfim, aí vem as regrinhas de nomenclatura, né? Aqueles prefixos, né? Enfim, para indicar o número de átomos de carbono que há na molécula. Né? Etano, etano, propano, butano, por aí vai. Enfim, dei uma lida e tal, mas não vou ficar lendo aqui, comentando isso, porque, enfim, não faz muito sentido. Né? Não faz muito sentido. É importante, mas como disse, não é fundamental. Né? Vai lá no livro, pega uns exercícios resolvidos, alguns exemplos. Livros para regrinhas de nomenclatura, livro do ensino médio, inclusive, é melhor. Às vezes aparece mais detalhado, né? Porque nos livros de química geral, os autores, né, entendem isso como dispensável, né? Geralmente passam ao largo, né? Enfim, digamos, é algo pequeno demais para o autor perder páginas ali do livro dele, né? Com altas considerações sobre nomenclatura. Mas enfim, parei o slide, dei uma olhadinha, tá certo? Realmente não tenho muito a dizer, né, nessa parte dos slides, tá certo? Coloquei mais aqui para servir como um lembrete, como uma revisão. Mas lembrar que esses slides, né, eles são um resumo do capítulo. Né? O capítulo mesmo, claro, está no livro. Né? Reportem-se ao livro para estudo. Aqui é para dar um sabor, né, para relembrar algumas coisas. Enfim, mas realmente o verdadeiro estudo está lá nos livros. Né? Vão para o livro, tá certo? Inclusive aqui no vídeo, tem um vídeo aqui no canal que fala livro grátis, né? Browne, LeMay, etc. Tem um link lá, né? Para você baixar gratuitamente, né? O livro Química Ciência Central, Browne, LeMay, 13ª edição. Tá certo? Você pode inclusive baixar gratuitamente o livro completo, né? No formato PDF. Tá certo? Bom, essa última parte ficou meio chatinha, né, pessoal? Não tinha muito o que falar, porque eram regrinhas de nomenclatura e tal. Não tinha muito o que comentar. Mas enfim, inscreva-se no canal, né? Enfim, ative as notificações e nos capítulos seguintes, né, teremos coisas mais interessantes, né, para dizer e para comentar, tá certo? Muito obrigado. Assista os outros vídeos aqui do canal. Estamos preparando aos poucos, né, mas vamos ter um videozinho com os slides de cada um dos capítulos do livro do Browne, LeMay, Química Ciência Central, tá certo? Já tem aqui capítulos 6, 7, 8, 9, já teve um e agora o 2, e teremos todos os capítulos no fim das contas. Fica atento, inclusive tem uma playlist específica para isso, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.